Santo Agostinho dizia que nós não podemos amar aquilo que nós não conhecemos. Para podermos, em um próximo vídeo, conhecermos melhor os nossos santos anjos da guarda, podermos crescer em intimidade com ele, precisamos, em um primeiro momento, entender quem são os anjos em geral. Fiquem conosco e aprendam um pouco mais sobre os anjos que Deus criou para o seu serviço e para o serviço da Santa Igreja. A minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Ajoelhado perante a vossa majestade, eu vos agradeço a Deus por terdes colocado ao meu lado um companheiro celeste que me conduz segundo a vossa vontade, me guia para a vossa honra e me manifesta o vosso amor. Prometo aqui na vossa presença amar este meu companheiro como um irmão e obedecer-lhe quando ele me falar na voz da consciência. Ele me há de conduzir com segurança ao céu. Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, tomai a minha mão, colocai-a na mão do meu anjo e traçai sobre elas o sinal da redenção como vossa bênção para a minha salvação. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, nossa referência fundamental nesse vídeo será a Suma Teológica de São Tomás de Aquino. Ele que é conhecido como Doutor Angélico, porque foi um dos autores que mais e melhor falou sobre o mundo angélico, em especial em duas seções da Suma Teológica, na qual ele trabalha essa questão dos anjos. Primeiro o Tratado dos Anjos, que vai da questão 50 até a questão 64, e depois, na outra parte, tudo isso na primeira parte da Suma Teológica, tratado sobre a conservação e o governo das coisas. Bom, em primeiro lugar, a existência dos anjos é uma verdade de fé, que o nosso catecismo nos atesta com absoluta segurança. Vejamos aqui o parágrafo de número 328, que nos diz que a existência dos seres espirituais não corporais, que a Sagrada Escritura chama habitualmente de anjos, é uma verdade de fé. O testemunho da Escritura a respeito é tão claro quanto a unanimidade da tradição. A Bíblia fala mais de 200 vezes sobre os anjos. Inclusive sabemos, pelo Apocalipse, que eles se dividiram. Uma terça parte decaiu, são aqueles que chamamos de demônios, e os 2 terços são chamados de santos anjos, são aqueles que venceram a provação a qual foram submetidos lá no princípio. E aí o Apocalipse nos diz que aqui no capítulo 12, versículos 3 a 9, que havia um dragão grande, vermelho, cuja cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então, não somente a Bíblia atesta a existência dos anjos, mas também a experiência de inúmeros santos e outros católicos que tiveram ao longo da história a experiência, ou melhor dizendo, a graça e também a missão de ver o anjo da guarda. Todos esses santos obtiveram um dom extraordinário, como São Pio, Santa Gema, Santa Francisca Romana, entre outros, Cecicone. Foram pessoas que se destacaram porque tinham uma missão específica de difundir também a devoção aos santos anjos. O exemplo deles, a graça que Deus deu, estava sempre ordenada para uma missão específica que eles receberam nesse sentido. Então, os anjos não são uma fábula, não é uma coisa fantasiosa como alguns pensam. Não, é uma realidade da nossa fé. O nome anjo, vem do latim angelus, significa mensageiro.
Na verdade, esse nome específico designa um dos 9 coros dos anjos. Os anjos estão distribuídos em 3 hierarquias e 9 coros. A gente vai ver isso melhor depois. Os anjos correspondem a um dos 9 coros dos anjos, mais especificamente o coro dos mensageiros, como a gente chama, dos quais fazem parte nossos anjos da guarda, embora outros coros também podem exercer o papel, o ofício de anjo da guarda. Bom, o fato de que os anjos são mensageiros, segundo a etimologia da palavra, não significa que eles cumprem mecanicamente essa função de entregar mensagens, né? Um anjo não é um carteiro. E nem são bebês com asas, como muita da arte, né, moderna, infelizmente, retrata. Isso é, como diz a irmã Gabriele Bitterlich, é um joio que Satanás lançou, né, com uma pseudo-arte que deturpa, né, o conhecimento mais preciso do que é um anjo, que são seres pessoais e muito poderosos, aliás, não são bebezinhos com asas, né? Bom, eles todos foram criados, segundo conta a tradição, juntos. Alguns dizem que a primeira frase da Bíblia trata justamente sobre a criação dos anjos. Curiosamente, a primeira frase da Bíblia, todos vocês sabem, no princípio Deus criou o céu e a terra. No céu aqui está incluso não o céu que nós chamamos hoje, mas aqui estamos falando do céu espiritual e sobrenatural, né? As criaturas espirituais com a sua morada, dentre os quais estão os anjos. Outros citam uma passagem que vem logo na sequência, aquela que diz: faça-se a luz. E a luz foi feita, porque há uma relação muito forte entre os anjos e a luz. Bom, existe uma quantidade enorme de anjos, muito mais do que seres humanos. Tomás de Aquino ele nos explica que quanto mais perfeito é um ser, em maior número Deus os cria. Apocalipse, capítulo 5, versículo 11. Na minha visão, ouvi também ao redor do trono, dos animais e dos anciãos, a voz de muitos anjos, em número de miríades de miríades, milhares de milhares. Esse número nunca é um número específico. A Bíblia, quando trata de números fechados, 1000, né? Milhão, milhares, ela está falando de uma quantidade incontável de seres. Então, os anjos são mais perfeitos que os seres humanos. E eles são mais numerosos também. E nós já vimos que a quantidade dos santos anjos, daqueles anjos que não são os demônios, supera a quantidade dos demônios, né?